Moradores de Ribeirão estão revoltados com os sucessivos aumentos em tarifas municipais. Em apenas 25 dias de governo, Duarte Nogueira reajustou a taxa de iluminação pública e também a de água. A família da Neide mora no Ipiranga e sabe bem o que significa a falta de água. Quase todos os finais de semana, a torneira fica seca. Por isso, os galões sempre estão separados. Mesmo sem o abastecimento adequado, a família paga quase R$ 160 por mês de tarifa. A partir de fevereiro, vão pagar 15,53% a mais, valor referente ao reajuste determinado pela Prefeitura. Vai ser um gasto a mais no orçamento da casa, né? É complicado. E final de semana a gente sem água e a gente vendo esses vazamentos por aí na rua, o que dá mais dó. Vai ter que cortar alguma coisa para poder pagar a conta. Vai ter de cortar, sim. Agora, o que eu vou cortar que eu não sei. Só se eu cortar o ar da torneira, né? Porque o que vem mais, que a água vem menos. A inflação vem sofrendo sucessivas quedas e fechou dezembro de 2016 em 6,58%. A Prefeitura alega que esta é apenas uma correção monetária e que nos últimos 2 anos não houve aumento real. Mas em junho do ano passado, a tarifa de água subiu 20,52%. Este advogado explica que a administração até pode cobrar a porcentagem atual, mas deveria repensar se este é o melhor momento para isso. É nítido que as pessoas estão com dificuldades em casa para pagar suas contas. O próprio DAERP sofre muito com a inadimplência. Não é porque o aumento é legal, ele respeita os 2 anos de inflação, que ele é adequado. Eu acho que aí caberia uma discussão maior com a sociedade. Parece que o salário mínimo aumentou R$ 50. Agora você vê um aumento de água 15%. Como que nós faz? Tá difícil. Não tem condições de aumentar isso daí pra gente. E outra, você paga uma coisa que você não tem. Quanto tempo faz que nós estamos sofrendo sem água? Esse foi o segundo aumento de tarifa em apenas 25 dias do governo Duarte Nogueira. No começo de janeiro, o prefeito reajustou a taxa de iluminação pública em 6,55%. De R$ 7,93 foi para R$ 8,45. O questionamento que fica é para onde este dinheiro arrecadado está indo, já que no final de 2015, a Justiça determinou que a CPFL continuaria responsável pela iluminação pública do município. Tem que deixar bem claro, né? Aonde que está indo esse dinheiro, onde que a prefeitura está colocando, né? E a gente fica totalmente perdida, né? Para onde que vai esse dinheiro? Tá difícil, viu? Em nota, a CPFL diz que é responsável pela manutenção de 71 mil pontos de iluminação pública já instalados em Ribeirão. A companhia diz ainda que apenas faz a cobrança da taxa, mas o valor pertence à prefeitura e que cabe à administração municipal usar o dinheiro para expandir a rede e adotar melhorias. Esse dinheiro ele tem uma aplicação específica, ele não pode ser desviado para outras finalidades. Tanto a sociedade civil quanto a Câmara, o Ministério Público e os órgãos de controle devem buscar verificar se efetivamente o recurso arrecadado está tendo a destinação adequada, de acordo com a lei. Além de cobrar transparência, os vereadores de oposição querem que a prefeitura volte atrás e suspenda os reajustes. Lincoln Fernandes já entrou com uma ação na Justiça, alegando que o aumento da taxa de iluminação pública foi feito por meio de decreto, que não seria permitido. O prefeito simplesmente atropelou a lei, baixando por decreto ou determinando por decreto esse aumento na taxa de iluminação pública, quando o assunto, por ser tributo, deveria ter sido levado ao crivo da Câmara Municipal. O vereador analisa também o reajuste da tarifa de água e deve recorrer nos próximos dias. Ele explica que o teto máximo de aumento, se levado em consideração os índices inflacionários, deveria ser de apenas 7,18%. Nós temos que buscar, neste instante, a justiça para tentar impedir esses abusos que estão sendo cometidos contra o povo. Eu espero que eles possam ver o que eles possam fazer pela gente, né? Eles estão lá para isso, então acho que eles têm que ir atrás, têm que, brigar para ajudar o pessoal aí.
Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Nós procuramos a Prefeitura e questionamos sobre onde será usado o valor do reajuste e qual a posição da administração sobre os vereadores recorrerem aos reajustes, mas nenhum retorno foi enviado. Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. USP, esse é um assunto que o professor de contabilidade da FEA USP, Amaury Rezende, tem mais informações e orientações. Professor, onerar a população com tantos aumentos de tributos é a saída para ajustar as contas da prefeitura neste momento? Boa tarde. Boa tarde. Pagar tributos é um custo de se viver em sociedade, né? Agora, aumentar tributos não é necessariamente a solução. A ideia é se arrecadar melhor, né? Melhorar o sistema de arrecadação. Os municípios têm uma dependência muito grande da transferência de impostos governamentais. Por exemplo, Ribeirão Preto tem uma dependência de 60% aproximadamente dos seus tributos, vem de transferências governamentais, arrecadando aproximadamente 35% dos tributos. Arrecadar melhor, mas tem uma dívida ativa crescente também. Então, quer dizer que está se cobrando, mas não está se recebendo. Tá? Então, acho que temos que arrecadar melhor. Professor, por outro lado, a Prefeitura diz que não pratica aumento real, é apenas correção, mas a qualidade dos serviços não acompanha essa realidade. Essa conta fecha? Ela não fecha a partir do momento que temos casos recentes de até o próprio Poder Executivo voltando atrás nos seus reajustes, né? Se a gente considerar os reajustes de água, taxa de iluminação e água, por exemplo, em Ribeirão Preto, né, onde se reajusta 16% aproximadamente, teríamos que verificar o seguinte: nós temos um custo de produção de água em Ribeirão Preto, comparativamente aos demais municípios, barata. Este custo, por exemplo, representa, esse valor de inflação que está sendo repassado, representa de fato os insumos necessários para se produzir água? Será que inflação de alimentos, inflação geral, representa a inflação do custo, já que temos uma extração de água do aquífero Guarani aqui? Então, é questionável isso, né? A gente precisa de mais transparência para saber quanto custa produzir água em Ribeirão Preto, para eu ter um aumento de 16%, né? Então, acho que esse é um elemento importante para a gente saber se esse valor de reajuste é apenas reposição de custos, né, para repor-se os custos necessários, os valores necessários para se produzir água em Ribeirão Preto, ou se é apenas meramente uma correção monetária geral, né? Ok, professor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. Eu volto com você, Paulo Pussi. Até daqui a pouco, Gislene.